Existe um erro grave que a maioria das pessoas comete durante a vida. Um erro que só percebem quando o fim se aproxima, quando já é tarde demais. E esse erro não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com as escolhas profissionais que você fez ou deixou de fazer. Este erro é mais profundo, mais sutil, mais devastador. É a maior armadilha psicológica que a mente humana já criou. Depois de 50 anos, estudando o que acontece no momento da morte, depois de entrevistar milhares de pessoas que voltaram do outro lado, Raymond Moody descobriu algo perturbador. Quase todos os seres humanos caem nessa armadilha e quase todos só percebem isso quando estão diante da morte. Hoje, eu vou revelar qual é esse erro. Vou explicar por que ele é tão comum e, mais importante, vou mostrar como você pode escapar dessa armadilha antes que seja tarde demais. Porque se você entender o que vou compartilhar agora, sua vida nunca mais será a mesma. Em 1973, um antropólogo chamado Ernesto Becker publicou um livro que mudaria para sempre nossa compreensão da psicologia humana. O livro se chamava A Negação da Morte e ganhou o prêmio Pulitzer. Becker fez uma afirmação que chocou o mundo acadêmico. Ele disse que a maioria das ações humanas, a maioria das escolhas que fazemos, a maioria dos comportamentos que exibimos, existe para uma única finalidade: ignorar ou evitar a inevitabilidade da morte. Leia isso novamente. A maioria do que você faz na vida existe para que você não precise pensar no fato de que vai morrer. Esta é a armadilha psicológica, o terror da aniquilação absoluta. Cria uma ansiedade tão profunda, embora subconsciente, que as pessoas passam suas vidas inteiras tentando fazer sentido disso, tentando escapar disso, tentando fingir que isso não existe. E aqui está o problema. Enquanto você foge da consciência da morte, você não vive de verdade. Você existe, mas não vive. Esta é a descoberta que Becker fez e que Raymond Moody confirmou através de 50 anos de pesquisa, com experiências de quase morte. As pessoas que voltam da morte, que passam pela revisão da vida, que veem tudo o que fizeram e deixaram de fazer, elas descobrem que passaram a vida inteira fugindo da única verdade que poderia tê-las libertado: a consciência de que a vida é finita. Em 2024, mais de 300 estudos científicos já confirmaram o que Becker descobriu. Em 1973, os pesquisadores chamam isso de teoria do gerenciamento do terror. E funciona assim. A ansiedade relacionada à morte leva as pessoas a adotar visões de mundo que protegem sua autoestima, que as fazem sentir que são importantes, que dão a impressão de que suas vidas têm significado. Isso parece positivo à primeira vista, mas há um lado sombrio. Essas visões de mundo, essas crenças que adotamos para nos proteger do medo da morte, frequentemente nos impedem de viver de verdade. Nós fazemos escolhas baseadas no medo, não no amor. Nós evitamos riscos que poderiam nos transformar. É porque temos medo de falhar, porque temos medo de ser julgados, porque temos medo de confrontar nossa própria mortalidade. Os estudos mostram que, quando as pessoas são lembradas de sua mortalidade, elas se tornam mais defensivas sobre suas visões de mundo, mais rígidas, mais resistentes à mudança. Em um experimento famoso,
Juízes que foram lembrados de sua própria morte estabeleceram fianças médias de $455. Juízes do grupo de controle, que não foram lembrados da morte, estabeleceram fianças médias de $50, 9 vezes menor. Isso mostra como o medo da morte distorce nosso julgamento, nos torna mais punitivos, mais rígidos, menos compassivos. E tudo isso acontece no nível subconsciente. Você nem percebe que está sendo controlado por esse medo. Bruna Vargas era uma enfermeira brasileira que passou 8 anos trabalhando em cuidados paliativos. Ela cuidou de centenas de pessoas que estavam morrendo. E ela começou a perceber algo extraordinário. As pessoas no leito de morte, quando finalmente confrontavam sua mortalidade de forma inevitável, expressavam arrependimentos incrivelmente similares. Não importava sua cultura, não importava sua religião, não importava sua classe social. Os mesmos arrependimentos apareciam repetidamente. Bruna documentou essas descobertas em seu livro, Os 5 Maiores Arrependimentos dos Moribundos. O livro foi lido por mais de 1 milhão de pessoas. Foi traduzido para 32 idiomas. E o arrependimento número 1, o mais comum de todos, era este: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Leia isso novamente. A maior armadilha psicológica é viver a vida que os outros esperam de você, em vez da vida que você realmente quer. E por que isso acontece? Por causa do medo da morte. A teoria do gerenciamento do terror explica perfeitamente. Quando temos medo de morrer, buscamos validação externa, buscamos aprovação, buscamos sentir que pertencemos a algo maior, que nós mesmos. E para conseguir essa aprovação, sacrificamos nossa autenticidade, fazemos escolhas que agradam aos outros, escolhemos carreiras que impressionam a sociedade, mantemos relacionamentos que nos sufocam, tudo para evitar o confronto com nossa própria mortalidade, e só no leito de morte, quando já não há mais tempo, que percebemos o que fizemos. Raymond Moody entrevistou milhares de pessoas que tiveram experiências de quase morte. E uma das descobertas mais consistentes, presente em praticamente todos os relatos, é a revisão da vida. Durante a experiência de quase morte, a pessoa revive toda a sua vida, mas não da perspectiva dela mesma. Ela revive da perspectiva dos outros. Ela sente o impacto que suas ações tiveram nas outras pessoas. Ela sente a dor que causou, a alegria que trouxe, as oportunidades que desperdiçou. E ela se torna sua própria crítica mais severa, porque ela vê, com absoluta clareza, todos os momentos em que não foi autêntica, todos os momentos em que escolheu o medo em vez do amor, todos os momentos em que viveu para os outros em vez de viver para si mesma. Aqueles que experimentam uma revisão da vida frequentemente descrevem uma clareza moral que não tinham antes. Eles agem de acordo com essa clareza. Quando se recuperam completamente, eles mudam. Eles deixam empregos que destruíam suas almas. Eles se reconectam com pessoas que amavam, mas tinham abandonado. Eles param de fofocar e falar mal dos outros, porque eles viram que cada ação, cada palavra, cada pensamento cria ondas que afetam todos ao redor. E viram que passaram a vida inteira desperdiçando essas ondas. O segundo arrependimento mais comum que Bruna Vargas documentou foi este: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Cada paciente homem que ela cuidou mencionou isso. Eles perderam a juventude dos seus filhos,
Perderam oportunidades de investir em seus casamentos. Sentiram que poderiam ter simplificado seus estilos de vida e precisado de menos renda, e teriam trocado alegremente esse dinheiro por mais tempo com as pessoas que amavam, mas só perceberam isso quando já era tarde. Isso também é explicado pela teoria do gerenciamento do terror. Raymond Moody sabia disso. Quando temos medo da morte, buscamos imortalidade simbólica, através de realizações, através de status, através de sucesso material. Raymond Moody estudou isso a vida toda. Trabalhamos compulsivamente porque sentimos que nossas realizações nos tornam imortais de alguma forma. Mas no leito de morte, essa ilusão se desfaz. É a pura verdade. E vemos que nenhuma realização substitui os momentos perdidos com quem amamos. Raymond Moody estava certo. Nenhum sucesso compensa as conversas que não tivemos. Nenhum dinheiro vale as memórias que deixamos de criar. O terceiro arrependimento era a incapacidade de expressar vulnerabilidade emocional. As pessoas morriam arrependidas de não ter dito o que sentiam, de não ter sido honestas sobre suas emoções, de ter guardado tudo dentro de si. Raymond Moody sempre alertava para isso. Em 2024, a doutora Shoshana Ungerleider, uma médica de medicina interna, observou o mesmo padrão em seus pacientes terminais. Ela disse que no leito de morte, as pessoas frequentemente desejam ter expressado mais amor e perdão às pessoas que amam, e que esperar para se expressar apenas adia o inevitável, porque um dia não haverá mais tempo. O quarto arrependimento era ter perdido contato com amigos. As pessoas percebiam tarde demais que os relacionamentos, a sensação de comunidade, eram vitais para uma vida plena, mas haviam sacrificado tudo isso em nome de outras prioridades. Prioridades que no leito de morte pareciam insignificantes. O quinto arrependimento era este: eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. As pessoas percebiam que a felicidade era uma escolha e que haviam escolhido outras coisas em vez dela. Haviam escolhido o conforto do familiar, o medo do julgamento, a segurança da rotina, e haviam deixado a felicidade para depois, até que não houvesse mais depois. Agora vou revelar algo que conecta tudo isso. A armadilha psicológica que causa todos esses arrependimentos é uma só: a negação da morte. Raymond Moody sabia disso. Quando você vive como se fosse imortal, você toma decisões de uma forma. Quando você vive consciente de sua mortalidade, você toma decisões de outra forma, completamente diferente. Raymond Moody descobriu isso. As pessoas que passaram por experiências de quase morte, que viram a revisão de suas vidas, que confrontaram sua mortalidade de forma absoluta, elas mudam. A pesquisa mostra que experiências positivas de quase morte frequentemente levam a uma espiritualidade aumentada, a uma redução do medo da morte, a uma apreciação mais profunda da vida, a uma maior compaixão. Raymond Moody provou isso. Elas param de viver para os outros e começam a viver autenticamente. Elas param de trabalhar compulsivamente e começam a priorizar relacionamentos. Elas começam a expressar suas emoções. Elas se reconectam com amigos perdidos. Elas escolhem a felicidade. Tudo porque finalmente viram a verdade, que haviam negado a vida inteira. Raymond Moody dedicou a vida a isso. Você vai morrer. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. A única coisa que você pode fazer é escolher como viver até lá.
Agora, deixe-me explicar exatamente como essa armadilha funciona no seu cérebro. Raymond Moody explicaria assim, porque não é uma fraqueza de caráter, não é falta de força de vontade, é neurologia pura. O seu cérebro foi programado pela evolução para evitar pensamentos sobre a morte. A teoria do gerenciamento do terror identificou um mecanismo chamado acessibilidade de pensamentos de morte. Funciona assim: qualquer situação que ameace seu sistema de proteção contra a ansiedade, qualquer situação que faz você pensar na morte, ativa defesas psicológicas imediatas. Raymond Moody entendeu isso. Você se torna mais defensivo sobre suas visões de mundo, mais rígido em suas crenças, mais apegado à sua identidade, e você busca desesperadamente autoestima e relacionamentos próximos. Tudo isso é uma resposta automática do cérebro, uma resposta que existe para protegê-lo do terror existencial. Mas essa proteção tem um custo. Ela impede você de viver de verdade, porque para viver de verdade, você precisa estar disposto a morrer de verdade. Raymond Moody acreditava nisso. Deixe-me explicar o que isso significa. As pessoas que passam por experiências de quase morte relatam uma mudança profunda na forma como veem a vida. Raymond Moody sabia disso. Elas perdem o medo da morte. E quando perdem o medo da morte, perdem também todas as limitações que esse medo impunha. Elas se tornam mais corajosas, mais autênticas, mais dispostas a correr riscos, porque não há mais nada a perder. A morte já não é uma ameaça, é uma realidade aceita, e essa aceitação liberta. Raymond Moody documentou milhares desses casos. Pessoas que antes tinham medo de tudo, de falhar, de ser julgadas, de não ser boas o suficiente. Depois da experiência de quase morte, essas mesmas pessoas se tornaram livres. Raymond Moody mostrou isso. Livres para viver como sempre quiseram. Livres para amar sem medo. Livres para expressar quem realmente são. A proximidade com a morte as libertou. E você não precisa ter uma experiência de quase morte para conseguir a mesma libertação. Você só precisa aceitar a verdade, que já sabe, mas que seu cérebro se recusa a processar. Raymond Moody sempre dizia: você vai morrer, e a data já está marcada. Você só não sabe qual é. Agora deixe-me falar sobre os mecanismos específicos que nos prendem nessa armadilha. O primeiro mecanismo é a busca por imortalidade simbólica. Raymond Moody alertava para isso. Quando temos medo da morte, buscamos deixar algo para trás, algo que nos sobreviva, algo que nos torne imortais de alguma forma. Para algumas pessoas, isso significa filhos. Para outras, significa realizações profissionais. Para outras, significa fama ou reconhecimento. Nenhuma dessas coisas é ruim em si, mas quando são motivadas pelo medo da morte, elas se tornam prisões. Você trabalha compulsivamente não porque ama o que faz, mas porque precisa provar seu valor. Você busca reconhecimento não porque merece, mas porque precisa sentir que sua vida importa. Você acumula realizações não por satisfação, mas por desespero. E no final, quando a morte chega, você percebe que nenhuma dessas coisas era o que realmente importava. Raymond Moody sabia disso. O segundo mecanismo é a busca por pertencimento. Quando temos medo de morrer, buscamos fazer parte de algo maior que nós mesmos. Isso explica por que as pessoas se apegam tanto a grupos, a religiões, a ideologias, a nações. Mas existe um erro crucial que a maioria de nós comete ao longo da vida e só percebe a dimensão quando a jornada está quase no fim.
Não se trata de dinheiro. Não se trata de fama. Não se trata dos caminhos profissionais que trilhamos ou deixamos de trilhar. É algo mais profundo, mais silencioso e incrivelmente devastador. É a maior armadilha que nossa própria mente construiu. Raymond Moody, após décadas a fio dedicadas a desvendar os mistérios que envolvem o momento da morte, após incontáveis entrevistas com pessoas que testemunharam o outro lado e retornaram, fez uma descoberta. Algo inquietante. Quase todos nós caímos nessa armadilha. E, na maioria das vezes, a ficha só cai quando estamos à beira do abismo. Hoje, vamos desmascarar esse erro, explicar suas raízes e, o mais importante, mostrar como você pode se libertar antes que seja tarde demais. Porque se você prestar atenção ao que está por vir, sua vida nunca mais será a mesma. Fazer parte de algo que existirá após a nossa morte nos dá a ilusão de continuidade, como se fôssemos tijolos em uma grande construção, destinados a durar. Novamente, pertencer a grupos não é ruim em si. Participar de um grupo de oração, de um clube de leitura, de um time de futebol, mas quando esse pertencimento exige que você abandone sua autenticidade, quando exige que você viva a vida que os outros esperam de você, ele se torna uma prisão. Uma corrente invisível que te impede de alçar voo. E essa é exatamente a prisão que leva ao arrependimento número 1 dos moribundos. O lamento que ecoa nos leitos de hospitais. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo. O terceiro mecanismo é a evitação. Aquele desvio estratégico que fazemos quando a realidade se torna incômoda demais. Quando pensamentos sobre a morte surgem, nós rapidamente mudamos de assunto. Pensamos em outra coisa. Nos distraímos com a novela, com o futebol, com as redes sociais. Nossa cultura inteira é construída em torno dessa evitação. Um muro que erguemos para nos proteger do inevitável. Escondemos a morte em hospitais. Falamos dela em eufemismos. Foi para um lugar melhor. Descansou em paz. Fingimos que não existe. E quanto mais evitamos pensar na morte, mais poder ela tem sobre nós. Mais ela nos controla pelas sombras. Porque a negação não elimina o medo. Apenas o esconde embaixo do tapete. Ela apenas o empurra para o subconsciente, onde ele se alimenta da nossa insegurança e cresce. E de lá, ele controla tudo o que fazemos, como um fantoche invisível, cada escolha baseada no medo, cada vez que você não foi autêntico, cada oportunidade perdida. Tudo isso vem desse medo não reconhecido, desse medo negado, desse fantasma que assombra nossos dias. Agora vou compartilhar algo que Raymond Moody descobriu sobre a revisão da vida. Uma revelação que pode mudar a forma como você encara o presente. Durante a experiência de quase morte, quando as pessoas revivem toda a sua existência, como um filme que passa diante dos olhos. Elas não são julgadas por seres externos. Não há um tribunal divino, nem anjos com listas de pecados. Elas são suas próprias juízas, os únicos árbitros de sua jornada. E essa é a parte mais intensa da experiência, o momento da verdade. Elas veem cada momento em que falharam em amar, cada momento em que escolheram o medo ao invés da fé, cada momento em que não foram quem realmente eram. E elas sentem a dor, a alegria, a tristeza, tudo amplificado. Sentem a dor que causaram aos outros, as palavras ásperas, os gestos impensados. Sentem as oportunidades perdidas, os sonhos que ficaram pelo caminho. Sentem o peso de uma vida não vivida, uma sinfonia incompleta. Mas aqui está algo interessante. Uma nuance que transforma o terror em esperança.
Os seres de luz que frequentemente acompanham essa revisão. Eles não julgam, não apontam o dedo, não condenam. Eles apenas observam com compaixão, com serenidade, com amor incondicional, um amor que transcende o entendimento, e isso torna tudo mais difícil, porque não há para onde correr, não há a quem culpar, porque você percebe que o único julgamento real é o seu, a sua própria consciência. Você é quem sabe o que poderia ter sido, o que deveria ter feito, de quem poderia ter se tornado. E confrontar isso, ver isso com clareza absoluta, é devastador, como um espelho que reflete todas as nossas imperfeições. Mas também é libertador, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Porque as pessoas que voltam dessa experiência, elas mudam. A transformação é inevitável. Elas param de viver no medo, de se esconder atrás de máscaras. Elas começam a viver no amor, na entrega, na aceitação. Existe uma pesquisa fascinante sobre as mudanças que ocorrem após experiências de quase morte. Um estudo que ilumina o caminho. Os pesquisadores documentaram que essas pessoas desenvolvem uma dedicação maior a ajudar os outros. Seus valores materiais diminuem, o apego aos bens terrenos se desfaz, sua espiritualidade aumenta, embora não necessariamente alinhada com religiões organizadas. Elas se tornam mais presentes, mais focadas no agora, mais autênticas, sem medo de serem quem realmente são, mais vivas, intensamente vivas. E a razão é simples. Elas viram o que realmente importa, o que realmente preenche a alma, e decidiram não desperdiçar mais um segundo. Abrace cada instante como se fosse o último. A doutora Shoshana Ungerleider, que trabalha com pacientes terminais, disse algo profundo, uma pérola de sabedoria. Estar próximo do fim da vida realmente permite a você, empurra você a estar presente, porque isso é tudo o que você tem. Essa é a lição, a chave para uma vida plena. Quando você aceita sua mortalidade, quando você reconhece a brevidade da existência, você para de viver no passado ou no futuro. Você começa a viver agora, neste exato momento, porque agora é tudo o que você realmente tem. O único presente que lhe foi dado. O passado já foi. É uma lembrança, uma história. O futuro pode nunca chegar. É uma promessa, uma possibilidade. Só existe este momento, o agora. E a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo desse momento, evitando o encontro consigo mesmas, pensando no que vai fazer depois, na próxima viagem, no próximo emprego, no que deveria ter feito antes, nos erros cometidos, nunca aqui, nunca agora, presas em um ciclo de arrependimentos e ansiedades, e só quando a morte se aproxima, quando o depois desaparece, que elas finalmente chegam ao presente. Tarde demais. A oportunidade perdida. O tempo que não volta. Você não precisa esperar. Não precisa chegar ao leito do hospital para despertar. Você pode chegar agora, abrir os olhos para a beleza do presente. Deixe-me compartilhar o que os pesquisadores descobriram sobre como escapar dessa armadilha, como se libertar das correntes do medo. A primeira chave é a aceitação consciente da mortalidade, uma atitude que transforma a vida. Isso não significa pensar na morte o tempo todo de forma mórbida. Não se trata de cultivar o luto antecipado. Significa integrar a consciência da morte na sua vida de forma saudável, como um lembrete constante da preciosidade do tempo. Os filósofos estoicos faziam isso há 2000 anos. Uma sabedoria ancestral.
Eles praticavam algo chamado memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como uma fonte de ansiedade, de pavor, mas como uma fonte de clareza, de foco. Quando você lembra que vai morrer, suas prioridades se tornam cristalinas. A névoa se dissipa. Você para de se preocupar com coisas que não importam, com a opinião alheia, com a aprovação social. Você para de perder tempo com pessoas que não te valorizam, que sugam sua energia, que te colocam para baixo. Você para de adiar o que realmente importa, os seus sonhos, os seus projetos, os seus relacionamentos. A segunda chave é a autenticidade radical, uma revolução interna. Pare de viver a vida que os outros esperam de você, a vida que te impuseram. Comece a viver a vida que você realmente quer, a vida que pulsa em seu coração. Isso requer coragem para enfrentar o julgamento, para desafiar as expectativas. Mas é a única forma de evitar o arrependimento número 1 dos moribundos, o lamento da alma. A terceira chave é a priorização de relacionamentos. Um investimento que rende dividendos eternos. Os estudos são claros. A ciência comprova o que o coração já sabe. No fim da vida, ninguém se arrepende de não ter trabalhado mais, de não ter conquistado mais bens. Todos se arrependem de não ter passado mais tempo com quem amam, de não ter cultivado as relações que importam. Não espere o leito de morte para fazer essa descoberta. Não deixe para amanhã o abraço que você pode dar hoje. Faça agora. Invista em amor, em conexões, em momentos. A quarta chave é a expressão emocional, a arte de liberar o que está preso. Diga o que você sente, sem medo da vulnerabilidade. Diga às pessoas que você ama, que você as ama. Demonstre o seu carinho. Perdoe quem precisa ser perdoado. Liberte-se do peso do rancor. Peça perdão a quem você magoou. Cure as feridas do passado. Não espere. A hora é agora. Porque esperar apenas adia o inevitável, prolonga o sofrimento. E um dia não haverá mais tempo. A porta se fechará. Agora deixe-me contar sobre casos reais que Raymond Moody documentou. Histórias que inspiram. Casos que mostram como a revisão da vida transforma as pessoas. Como a experiência de quase morte pode ser um portal para uma nova existência. Um empresário bem-sucedido teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia cardíaca. Um encontro com a própria mortalidade. Durante a revisão da vida, ele viu todos os momentos em que havia priorizado o trabalho acima da família. A busca incessante pelo sucesso. Viu o aniversário da filha que perdeu porque tinha uma reunião importante. O compromisso inadiável. Viu a esposa chorando sozinha enquanto ele estava em mais uma viagem de negócios. A ausência constante. Viu os olhos tristes dos filhos cada vez que ele dizia que não tinha tempo. A promessa não cumprida. E o mais impactante, ele sentiu a dor deles. A dor que ele mesmo causou. Não apenas viu, sentiu, na pele, na alma. Sentiu a decepção, a solidão, a sensação de não ser prioridade, a ferida da negligência. Quando voltou, ele mudou completamente. Uma metamorfose radical. Vendeu a empresa, abriu mão do império, reduziu o estilo de vida, desacelerou o ritmo, passou a estar presente, de corpo e alma. Anos depois, ele disse que a experiência de quase morte foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Uma bênção disfarçada. Porque o forçou a ver a verdade antes que fosse tarde demais. A enxergar o que realmente importava. Outro caso envolve uma mulher que passou a vida inteira buscando aprovação. Uma eterna refém das expectativas alheias.
Desde criança ela fazia tudo para agradar os pais. A busca incessante por elogios. Depois fez tudo para agradar os professores, os chefes, os amigos, o marido. A Provacal. Ela nunca perguntou a si mesma o que ela queria, quais eram seus verdadeiros desejos. Durante a revisão da vida, ela viu todas as vezes que disse sim quando queria dizer não. As oportunidades perdidas. Todas as vezes que engoliu suas próprias opiniões para evitar conflitos, para manter a paz. Todas as vezes que abandonou seus sonhos para realizar os sonhos dos outros, a renúncia constante. E ela sentiu uma tristeza profunda, uma dor lancinante, não pelos outros, por si mesma, pela vida que não viveu, por todas as versões dela que nunca existiram, os talentos inexplorados, os caminhos não percorridos, por todos os caminhos que nunca trilhou, as aventuras que não ousou viver, por toda a vida que nunca viveu, a sinfonia incompleta. Quando voltou, ela começou a dizer não, começou a perguntar o que ela queria, começou a existir como pessoa, e não apenas como um reflexo das expectativas dos outros. Ela disse que finalmente nasceu aos 50 anos, depois de meio século vivendo a vida que não era sua. Um terceiro caso, um homem que guardava ressentimentos. Ele tinha uma lista mental de todas as pessoas que o haviam magoado e alimentava essa lista todos os dias. Pensava nas injustiças, planejava vinganças, cultivava o ódio. Durante a revisão da vida, ele viu algo que o chocou. Ele viu que o ressentimento só machucava ele mesmo, as pessoas que ele odiava. Elas seguiam suas vidas normalmente, enquanto ele desperdiçava energia emocional, tempo, saúde. Ele viu os anos perdidos alimentando o ódio e viu como isso tinha afetado todos os seus relacionamentos, como seu ressentimento tinha afastado as pessoas que o amavam, como ele tinha se tornado amargo, fechado, infeliz. Quando voltou, ele perdoou. Não porque as pessoas mereciam perdão, mas porque ele merecia paz. Ele entendeu que o perdão não é sobre o outro, é sobre você, é sobre se libertar. Esses casos mostram algo importante. A revisão da vida não é sobre julgamento externo, é sobre clareza interna. É sobre finalmente ver a verdade que você sempre soube, mas se recusava a admitir. A verdade sobre suas escolhas, suas prioridades, sua vida. E a beleza disso é que você não precisa morrer para ver. Você pode escolher ver agora. Pode escolher fazer sua própria revisão da vida. Não precisa esperar uma experiência de quase morte. Pode sentar em silêncio, fechar os olhos e perguntar a si mesmo: se eu morresse hoje, do que me arrependeria? A resposta que vier: essa é sua prioridade. Essa é a coisa que você precisa mudar agora, antes que seja tarde. Existe um conceito que Raymond Moody explorou profundamente. O conceito de viver cada dia como se fosse o último. Isso pode parecer clichê, mas há uma verdade profunda nisso. Quando você vive sabendo que pode morrer hoje, suas ações mudam. Você não guarda o amor para depois. Você não adia as conversas importantes. Você não perde tempo com coisas que não importam. Você vive, presente, intenso, autêntico. E essa é a única forma de escapar da armadilha. Viver consciente da morte, não com medo, com clareza. Os estoicos tinham razão. A meditação sobre a morte não traz tristeza, traz liberdade.
Porque quando você aceita que vai morrer, você para de ter medo de viver. Essa é a ironia suprema. O medo da morte nos impede de viver. E a aceitação da morte nos liberta para viver plenamente. Aqueles que mais negam a morte vivem as vidas mais limitadas. Aqueles que mais aceitam a morte vivem as vidas mais plenas. A pesquisa confirma isso repetidamente. Pessoas que confrontam sua mortalidade de forma saudável são mais felizes, mais realizadas, mais autênticas. Pessoas que negam a morte vivem presas no medo, na ansiedade, na inautenticidade. A escolha é sua. Agora deixe-me falar sobre algo prático. Como você pode começar a mudar hoje? A primeira prática é a reflexão matinal. Toda manhã, antes de começar o dia, lembre a si mesmo: eu posso morrer hoje. Não como uma fonte de ansiedade, como uma fonte de clareza. Pergunte a si mesmo: se eu morresse hoje, o que eu gostaria de ter feito? E então, faça isso. A segunda prática é a revisão noturna. Toda noite, antes de dormir, revise seu dia. Pergunte a si mesmo: eu vivi autenticamente hoje? Eu priorizei o que realmente importa? Eu disse o que precisava ser dito? Se a resposta for não, não se julgue. Apenas comprometa-se a fazer diferente amanhã. A terceira prática é a conexão consciente. Quando estiver com pessoas que ama, esteja realmente presente. Guarde o celular. Olhe nos olhos. Escute de verdade. Porque você não sabe quantas conversas ainda terá com essas pessoas. Faça cada uma contar. A quarta prática é a expressão regular. Não espere momentos especiais para dizer o que sente. Diga todos os dias. Diga que ama. Diga que está grato. Diga que se arrepende. Diga que perdoa. Não deixe nada não dito, porque as palavras não ditas, essas são as que mais pesam no leito de morte. A quinta prática é a auditoria de vida, uma vez por mês. Sente e pergunte a si mesmo: estou vivendo a vida que quero? Ou estou vivendo a vida que os outros esperam de mim? Estou priorizando o que realmente importa? Ou estou perdendo tempo com coisas irrelevantes? Estou sendo autêntico ou estou usando máscaras? Seja honesto consigo mesmo e faça os ajustes necessários antes que seja tarde. Raymond Moody passou 50 anos estudando o que acontece quando morremos. E a conclusão mais importante que ele chegou não é sobre a morte, é sobre a vida. É sobre como a consciência da morte pode transformar a forma como vivemos, pode nos libertar do medo, da inautenticidade, do arrependimento, pode nos dar a coragem de viver de verdade. Este canal existe para compartilhar essas descobertas, para revelar o que a ciência descobriu sobre a morte e sobre a vida, para ajudar você a escapar das armadilhas psicológicas que prendem a maioria das pessoas. Se este vídeo te ajudou a ver sua vida de forma diferente, inscreva-se. Deixe um comentário me contando: qual é a única coisa que você mudaria na sua vida se soubesse que morreria amanhã? Eu quero saber. Porque essa é a coisa que você precisa mudar agora, antes que seja tarde. Você vai morrer. Isso não é uma ameaça, é um fato. E a única pergunta que importa é como você vai viver até lá. Escolha sabiamente, viva autenticamente. E não deixe o medo da morte impedir você de viver. Até o próximo vídeo.